Estamos de volta aqui em mais uma transmissão de Orion, mensageiro falando com vocês. Bom, os últimos dias foram dias de um pouco de paz e tranquilidade. Passei uns dias aí me conectando com a natureza. Até coloquei um vídeo aí para vocês estarem apreciando, né, esse momento. Relembrar que ainda estamos em 2025, né? Então, como eu fiz uma postagem essa semana, 1º de abril marca o autêntico dia do Ano Novo, quando o Sol faz a transição para o signo do zodíaco de Áries. Esse evento natural está alinhado com a renovação da natureza, simbolizando o ressurgimento da vida após a dormência do inverno. Áries associado a abril significa o começo de novos tempos. No entanto, o calendário e as datas foram manipulados por aqueles no poder, perturbando nossa harmonia com a natureza. O dia da mentira, originalmente o verdadeiro Ano Novo, recebeu seu nome porque fomos enganados a aceitar uma percepção alterada do tempo. Essencialmente, somos ingenuamente feitos de tolos por aqueles que controlam o calendário. Áries se destaca como o autêntico signo inaugural do zodíaco, portanto, a essência elementar do fogo. Esse elemento de fogo incorpora uma força masculina e explosiva, harmonizando-se com o ressurgimento da vida vegetal, durante a presença do Sol em Áries, simbolizando a renovação da natureza. Na alinhação astrológica, Áries corresponde à cabeça superior e à região do cérebro. O cérebro superior, conhecido como cérebro, passa por uma transformação linguística intrigante ao substituir um por A, resultando no termo cérebram. Na simbologia bíblica, o cérebram se assemelha ao Cordeiro de Deus, significando a utilização do cérebro superior nos domínios espirituais e cognitivos. Uma breve leitura para que vocês possam apreciar aí o nosso 2026, que só vai começar em abril. Trazer à tona a vocês tantas e tantas destas e outras coisas que nós discutimos por aqui. Bom, mas hoje eu vou falar de um assunto um pouco diferente, um pouco já repetitivo, mas devido eu estar tendo muitas informações acerca desse assunto. No vídeo que eu passei aí nessa última semana, onde eu falava sobre nosso estado de espírito e conexão com a natureza, uma das coisas que eu tenho percebido hoje na humanidade como um todo, servindo de exemplo às pessoas que convivo comigo, as pessoas do trabalho, o que eu vejo por aí no mundo da internet. Como eu já havia dito, nossa psicosfera hoje ela é praticamente 100% doentia. E quando digo isso, digo com a certeza de aquilo que eu vejo no mundo. Você hoje observa que as pessoas elas perderam a ciência de si mesmas, se tornando amplamente violentas, pessoas que estão vivendo no imediatismo, né, onde tudo tem que ser para ontem, e esquecendo de sua conexão com o seu eu superior. Né? Então, quando você olha para o mundo aí fora, você vê que as pessoas realmente ficaram doentes, né, psicologicamente, espiritualmente, energeticamente. Tenho tido e tem sido frequente isso, contato com pessoas que têm se queixado da grande maioria das coisas que as pessoas se queixam, né? Que a vida tem sido difícil, né? Que é difícil viver num mundo como o mundo é hoje. E é difícil responder essa pergunta trazendo, sei lá, uma palavra de compaixão, quem sabe uma palavra de cura, diante daquilo que a gente vê no mundo. Há muito tempo eu tenho falado aqui que esse planeta é governado pelos draconianos, né? E ouso dizer que tem muitos espiritualistas por aí, como eu já disse num vídeo aqui em alguma ocasião, que
costumam dizer, né? Os nossos irmãos, como que eles dizem, cara? Nossos irmãos negativos, né? Eu ouso dizer que não considero ser meus irmãos, porque não compactuamos da mesma postura, das mesmas atitudes, até mesmo da mesma energia, né? Como posso chamar de irmão aquele que me fere, que me causa dor e sofrimento? Se tratarmos como irmão, advindos todos da mesma fonte, então somos irmãos. Somos irmãos. Mas, se for baseado na moral, na ética, então não somos irmãos. Gosto muito de lembrar de Edmund Burke. Edmund Burke e sua reflexão muito bem colocada, né? Uma frase que tenho dito algumas vezes aqui nesse canal. E ela diz o seguinte: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem em silêncio. Ou para o triunfo do mal, só é preciso que os bons homens não façam nada. E aí a gente entra naquela seara que eu sempre digo aqui para vocês. O mundo lá fora está praticamente dominado pela força das trevas. O que nos resta então agora? Basicamente, suportar todas essas dores e esse sofrimento. Ou esses homens bons fazerem alguma coisa. Só que aí nós vamos em contrapartida em alguns aspectos que eu sou contra alguns espiritualistas, que ousam dizer que nós não podemos fazer nada contra nossos irmãos negativos, que os nossos irmãos negativos são praticamente uns coitadinhos, né? Eles não fazem nada. E digo com essa propriedade, visto tantos ataques que eu sofro, só por eu existir nesse mundo e por eu estar aqui trazendo informações para vocês. Sofro ataques severos, ataques constantes, que atentam não só contra a minha vida física, a minha saúde, mas também o meu trabalho, a minha vida pessoal, minhas finanças. É difícil, porque a atmosfera é praticamente dominada pelas trevas, né? E aí a pergunta que surge é: o que fazer? Bom, ou toda a sociedade, como eu disse aqui uma vez, ou toda a sociedade se transforma, ou uma parte dessa sociedade se transforma em prol do benefício de todos. Vamos dar exemplos, né? Nós somos aqui buscadores da verdade, né? Nós transcendemos os limites da nossa mente para expandir nossa consciência com o todo, né? E aí é onde eu digo, o que fazemos então? Temos problemas de pessoas que são... Pegar exemplos práticos, né? Como eu vi essa semana, coisas trágicas acontecendo, eu fiquei me perguntando, eu falo disso ou não falo? Me senti inspirado em falar disso, então vou entrar talvez em feridas que possam ser abertas, né? Porque não sei se você é essa pessoa. No final desse vídeo tudo vai fazer sentido, porque quando eu disse há algum tempo atrás que quando nós ouvimos falar sobre progressismo, Agenda 2030, bandeiras de feminismo, de LGBT e alguma coisa a mais, tudo isso foi criado para tornar vocês separatistas, lutarem um contra os outros, porque isso faz com que a nossa frequência, o nosso campo energético e, acima de tudo, a nossa psicosfera se torne isso que se tornou. Um bom exemplo prático disso, basta você pensar em coisas ruins que você gostaria de fazer comigo. Talvez por conta das coisas que eu digo aqui. Você vai ver que na sua mente vai vir tantas e tantas coisas que você fica até em dúvida de quais você vai fazer. Agora pense em fazer uma coisa boa para mim. Se vier aí umas 2 ou 3 coisas, vai ser muito, né? Prosseguindo com o nosso aprendizado de hoje, é difícil você olhar no mundo lá fora
e perceber a crueldade que nós estamos vivendo, né? Pessoas falando de bandeiras, disso, daquilo, pregando que nós devemos respeitar o espaço dos outros, que nós devemos aceitar o gênero, devemos aceitar, né, qualquer opinião divergente da nossa. Mas são esses mesmos que possuem, que defendem essas bandeiras, que fazem os ataques. São estes mesmos hipócritas que estão atacando as pessoas e quando alguém levanta um A sobre eles, aí eles se sentem vítimas, né? Aí é onde tem que invocar as suas bandeiras em defesa daquilo que eles são ou pensam que são. Fiquei muito triste essa semana de ver vários e vários exemplos, como tenho visto, né? Porque eu vejo uma pessoa aqui e outra ali conversando, falando alguma coisa, eu penso, cara, mas será que tá assim mesmo? E aí quando eu vou olhar, vou me apurar das notícias, vejo que as coisas estão muito mais piores do que eu imagino. É difícil, né? Não tem como explicar isso, porque esse canal aqui já falou tanto sobre isso, já explanou tantas coisas, já deixou tantas coisas muito bem claras, que bastava que todas as pessoas nesse mundo tomassem vergonha na cara. Não é só sobre espiritualidade, que nós estamos falando sobre questão de humanidade. Como pode mulheres atacando homens de bem e homens de bem, por outro lado, criando leis e leis que favorecem pessoas que possuem atitudes vis. Sou defensor de pessoas, seres humanos, independente de gênero, classe ou estilo. Não sou defensor de pessoas que se usam de leis para atacar outras pessoas. Ah, eu não gostei do jeito que ele me olhou. Então, vamos invocar todas as leis que existem para ferrar com essa pessoa. Destruir a vida dessa pessoa simplesmente porque eu não gostei da forma que me olharam. Aí, quando eu venho aqui e digo para vocês que os draconianos tomaram conta disso aqui tudo, que todas as forças demoníacas estão em volta desse planeta, aí as pessoas dizem que é maluquice da minha cabeça. Quando não, são os evangélicos que vêm aqui dizer que esse canal é uma coisa do Satanás, sendo que eles vivem sobre o domínio de Satã. E aí tudo que eu falo aqui é maluquice, né? É só você olhar no mundo aí fora. Onde está esse Deus da Bíblia que vocês tanto falam? Cada dia tem se provado aquilo que eu tenho dito aqui, mas as pessoas insistem em não acreditar, insistem em não mudar. Hoje a fala é um pouco mais agressiva, para ver se ela toca vocês com autoridade. Não agressiva no sentido de ferir vocês, mas num sentido mais autoritário, de mostrar para vocês a importância quando eu digo que vocês precisam cuidar daquilo que está na mente de vocês, nas suas ações, porque senão vira esse mundo caótico que nós estamos vivendo. Nós temos uma elite de pessoas que são aliadas ao governo oculto desse planeta, que financia toda essa baderna e essa bagunça, tornando as pessoas, né, submetidas ao medo e à opressão por causa de ideias e opiniões de malucos que seguem as suas maluquices por causa de um governo praticamente draconiano. Ah, mensageiro, mas isso é loucura? Loucura? Loucura é você olhar pela janela da sua casa e ver que as pessoas veem pessoas passando fome, sofrendo e não fazem nada. Mas aí elas estão lá jogando flores brancas e pedindo por um ano novo próspero e saudável, sendo que ela não está fazendo nem pelo próximo que vive próximo dela. De pessoas que vão na igreja pagar os seus dízimos achando que está comprando um terreno no céu, como se esse céu que eles imaginam existisse. Olhar no mundo lá fora e ver pessoas, né, que atropelam as outras simplesmente porque foram rejeitadas. De pessoas que vão lá, simplesmente tacam fogo no parceiro e acham que isso era só por legítima defesa.
E aí você vai ver comentários dessas pessoas e ainda dizem assim: ah, mas tem que ver o porquê que isso aconteceu. Mas quando é um homem falando isso, pelo amor de Deus, aí tem que vir um exército, a marinha, a aeronáutica, todas as forças de polícia para enquadrar esse cara porque ele é um machista tóxico. Veja um vídeo onde eu falei aqui nesse canal, né, sobre a primeira lei da Ordem Geral número 1. Eu estive revendo esse vídeo ontem para entender sobre as posições que haviam sido aplicadas aqui nesse canal. Muitas coisas são canalizadas aqui e elas vão acontecendo à medida que o vídeo vai rolando. E é triste você olhar para uma sociedade e perceber que quanto mais tecnologia, quanto mais coisas que facilitam o nosso dia a dia, mais as pessoas vão ficando com baixo caráter, baixa ética, baixa espiritualidade. E essas mesmas pessoas são aquelas que vão na igreja para depositar a sua oferta, pagar o seu dízimo e simplesmente dizer assim: ah, maravilha, agora já estou renovado para começar uma nova semana. É difícil viver num mundo assim, onde as pessoas não perceberam ainda que enquanto nós alimentarmos bandeiras, dogmas, política, viveremos num mundo caótico, do jeito que os draconianos sempre quiseram. Quando uma vez eu disse aqui sobre os Klingons, né, uma raça totalmente doentia nesse universo, as pessoas acharam que era loucura. Loucura é você olhar para a janela e ver tudo aquilo que você está falando aqui como um mensageiro cósmico de Orion, trazendo tudo o que vocês precisam para entender como o mundo funciona e o universo faz para as coisas acontecerem. Estar tudo acontecendo e as pessoas ainda acharem que isso é piada. Olhe no mundo lá fora e veja se alguma dessas bandeiras que julgam defender mulheres, se realmente estão defendendo mulheres ou atacando homens. Vejo pessoas inocentes indo para a cadeia, pagando por erros que não cometeram, né? Enquanto pessoas que se usam de leis prejudicarem outras pessoas e nada acontecerem. E aí depois, quando tudo dá errado, quando todas as coisas cruéis acontecem, o que a gente ouve é: ah, isso é assim, isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás. Não, não é coisa de Satanás não, você vive sobre o domínio de Satã. Você vive sobre o domínio de Satã. Se você se aliou a dogmas, bandeiras e qualquer outro tipo de coisa, sabendo do que eles fazem, então aí já não é mais Satã, são as suas escolhas. Ninguém pôs uma arma na cabeça de ninguém para fazer as coisas que acontecem. Há uns 2, 3 anos atrás eu havia dito aqui nesse canal, não com o intuito de amedrontá-los, mas no intuito de abrir os olhos, que se nós não mudássemos nossa postura, o mundo ficaria caótico como nós estamos hoje. Parece que estamos vivendo na era primitiva ainda. Voltamos a ser primitivos. Porque dizemos que somos homo sapiens, quando na verdade nós agimos como animais irracionais. Porque se até mesmo os animais da natureza possuem sua racionalidade, por que os seres humanos então ainda não desenvolveram a sua? Vemos um mundo cruel fazendo um monte de coisas vis e os bons simplesmente ficam em silêncio porque já estão dominados já. O mal dos bons é que eles não unem forças. Por isso que o mal prevalece. O bem só vence nas histórias de romance, nos filmes, nas séries. Isso podemos dizer que foi há um bom tempo atrás, né? Porque hoje em dia, até mesmo essas produções cinematográficas, elas retratam mais o mal se prevalecendo, né? É o bandido que vence o sistema quando ele luta roubando bancos. É o assassino em série que usa da sua maleficidade para combater o próprio mal que ele julga ser ruim para a própria sociedade, sendo que ele faz parte disso. O ser humano ainda não entendeu que aquilo que nós buscamos no universo
que seria a evolução, ela não está ao toque das nossas mãos. Quando você vê reportagens e conteúdos na internet onde as pessoas julgam a importância de estar com um parceiro baseado naquilo que ela possui. E isso não estende só para relacionamentos conjugais, né? Sejam amizade, família. E ainda assim as pessoas se perguntam qual é o problema do mundo. As profecias estão se cumprindo. O Armagedon está próximo. Não. Somos nós mesmos que estamos nos destruindo. Nós mesmos. Muita gente vai vir aqui, mensageiro, você está ficando louco. Eu já pedi várias provas de inúmeras pessoas aqui. Tragam-me as controvérsias para confrontar aquilo que eu estou dizendo. Muitas mensagens que chegam aqui vêm do cosmos. Desce lá de cima para vocês. E como eu disse aqui algum tempo atrás, se você chegou aqui, qualquer coisa que você tenha ouvido aqui, você já está sabendo, você já assinou esse acordo. Você está ciente das informações que eu estou lhe passando. Então, quando chegares do outro lado, que se encontrar com novamente toda uma estrutura que vai fazer você voltar para a roda de Sansara, para viver todo esse sofrimento, toda essa dor, sem entender o porquê, e muitas das vezes ser um dos causadores disso, aí depois não diga que você não foi avisado. Infelizmente, a sociedade já se perdeu há muito tempo. Hoje estamos vivendo apenas a fase do declínio, né, da utopia do universo dos ratos, né? O universo 25, a utopia dos ratos, fase de declínio, onde a sociedade se autodestrói, independente de cor, raça, gênero, sexo, opiniões. Tudo isso já vem acontecendo e as pessoas ainda não perceberam. Mas ainda assim elas acreditam que somos sapiens, né? Não existe mais opiniões, só existe debates agressivos, violência, morte, destruição. E quando poucos ainda acreditam que coisas boas estão sendo feitas quando se captura um ditador, não se observa que ninguém faz nada de graça nesse mundo. Em troca disso, né, já sabemos o que vai acontecer. Já vivemos esse episódio também no Iraque, né, onde julgaram combater o terrorismo, mas era só um propósito para roubar os recursos minerais daquele território, né? E aí você pode pesquisar aí os grupos Vanguard e outros por aí que fazem os seus trabalhos sujos pelo planeta. Enquanto a sociedade não entender que Deus habita cada um de nós, que somos uma fração do Pai primordial, que somos aqueles que permeiam a luz no universo, que quando eu ataco o outro, eu estou atacando a mim mesmo, a sociedade não vai evoluir. Somos seres fraccionais, advindos da fonte criadora. Cada um fizer a sua parte, cada um que acordar de manhã e pensar em não fazer algo de ruim para o outro, já vai estar ajudando esse planeta a ser melhor. Infelizmente, por causa de tecnologias como redes sociais e outros, tem tornado as pessoas mais distantes cada vez uma das outras, porque elas não conseguem mais discutir opiniões divergentes, eles não conseguem mais dialogar sobre coisas diferentes. Hoje não podemos mais falar opiniões sobre um determinado assunto porque fere a intimidade de outros. Não se pode mais educar as pessoas com os princípios básicos, tradicionais, que sempre moldaram a sociedade. Princípios de amor, gratidão, respeito, educação não têm mais valor num mundo cruel como vivemos hoje. Mas ainda assim nos consideramos homens sapiens, né? Eu me pergunto, cara, como será quando a passagem dessas pessoas chegarem e elas observarem de fora da caixa que elas participaram apenas de um jogo que não trouxe benefício nenhum para eles.
porque esse canal aqui tem o propósito de te libertar, trazer luz à sua mente para que quando você fizer a passagem, você não ser mais enganado e viver nesse joguinho energético onde você vive preso na Matrix, moldada em dor e sofrimento, alimentando todas as forças trevosas que vivem em volta desse planeta. Muitos não estão preparados para esse tipo de conversa. Por isso que muitos chegam aqui apoiados em dogmas, em preceitos religiosos, né, de grupos religiosos que apenas cegaram você. A igreja fez um papel muito bem elaborado de transferir a sua responsabilidade para algo lá fora, personificando a imagem de um Deus sentado num trono e de algo diabólico sentado nas profundezas. Coisas boas, deves agradecer a Deus. Coisas ruins devem culpar aos demônios. Quando na verdade foi por suas próprias mãos que essas coisas foram feitas. A mesma mão que causa dor, também é a mesma mão que pode causar também alegria, paz, tranquilidade, conforto a quem precisa. Cabe cada um de nós fazer a nossa escolha de transformar esse nosso mundo em um lugar melhor. Mas infelizmente vivemos num mundo onde as escolhas são feitas por cada um. Não existe imposição aqui. Por isso que as pessoas que fazem o que fazem, causando dor e sofrimento, continuam caminhando por aí, fazendo aquilo que bem entendem, porque não existe punição. Não existe o inferno, não existe o céu. Só existe o que é. E esses que navegam pelas sombras, eles vão continuar fazendo aquilo que bem entendem. Porque, infelizmente, muitos espiritualistas por aí ainda ensinam que os nossos queridos irmãos negativos são apenas uns coitados que ainda precisam aprender alguma coisa. Mas enquanto eles não aprendem, deixem eles fazendo dor e sofrimento. Eles são coitadinhos, né? Só não se esqueça que o mal triunfa quando os bons não fazem nada.